aqui para um comentário mais alongado, dada a seriedade do assunto. E o assunto é mau jornalismo, né? Então, em primeiro lugar, eu queria destacar o estado emocional do presidente. Eu não me recordo de vê-lo assim em nenhum momento durante o mandato, e isso é sintomático de uma indignação genuína com o conteúdo apresentado pelo jornalismo da TV Globo. Aliás, menos pelo conteúdo e mais pela forma, né, como eu pretendo demonstrar aqui. Então, eu acho que é importante a gente começar pela chamada da notícia, né? Para quem nunca reparou, a chamada inicial do Jornal Nacional, via de regra, tem 1 minuto. E dessa vez 3 pautas foram escolhidas como destaque, né? E todas elas, de alguma forma, negativas para o governo. Então, primeiro destaque, o Santuário de Abrolhos, né, ameaçado pelo óleo venezuelano, assim como as praias do Sudeste. Esse destaque teve 18 segundos. O segundo destaque, na sequência, fala, depois do encontro do presidente com o príncipe herdeiro, a Arábia Saudita anuncia que vai investir até 10 bilhões de dólares no Brasil. Esse destaque teve só 7 segundos. E aqui eu vou fazer uma digressão, porque o ouvinte ele pode se perguntar, mas peraí, isso daí não é uma notícia positiva? Mas depende do tom. Esse é aquele príncipe suspeito de ser o mandante de assassinatos e que tem reputação, inclusive, de ser um tirano. Tanto que a esquerda brasileira, incoerente como de costume, estava esperneando com as tratativas entre o governo brasileiro e o governo saudita. E aqui vai mais uma diferença muito importante, né, do pragmatismo da direita e da esquerda agora no âmbito da política internacional. A esquerda brasileira alisava os ditadores, né, mandava dinheiro do povo brasileiro para esses regimes autoritários, então Cuba, Venezuela, as ditaduras africanas. A direita está sendo diplomática, né, com esses autocratas, o que na verdade é passível sim de crítica, mas pelo menos está trazendo o dinheiro deles como investimento aqui para o Brasil. E esse foi também o entendimento do Rodrigo Constantino no Twitter dele. O Rodrigo Constantino, nosso colega Jovem Pan do 3 em 1, que diz o seguinte: criticam Bolsonaro pela falta de pragmatismo no relacionamento com o socialista argentino, mas criticam o pragmatismo do presidente brasileiro com o príncipe saudita, lembrando que se trata de um assassino. É para ser pragmático e focar no comércio ou não? Decidam-se. Bom, feita essa breve digressão, né, já que o presidente está em viagem à Arábia Saudita, vamos voltar à chamada do Jornal Nacional, que não constava da reportagem, então por isso eu vou ler rapidamente. Exclusivo. A Polícia do Rio analisa o caderno da portaria onde mora Rony Lessa. Ele é um dos suspeitos de assassinar Marielle Franco. O caderno registra que outro suspeito entrou no condomínio na noite do crime, dizendo que iria para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. Aqui, uma breve concessão ao presidente. Mas o porteiro afirma que, na verdade, ele seguiu para a casa de Rony Lessa. E a lista de presença da Câmara mostra que Jair Bolsonaro estava em Brasília e não no Rio. A citação ao nome Bolsonaro torna obrigatório que o Supremo Tribunal Federal analise o caso. Essa é uma chamada de 35 segundos, portanto, que tem protagonismo. Entre o jornal, quais são as pautas que antecedem a notícia e que vão construindo um ambiente tenso para o governo e para o presidente? Primeiro, reforma do funcionalismo público, que atinge 12% da força de trabalho no Brasil. Dificuldades na relação com a Argentina, que agora é um país neossocialista. O vídeo apagado do Bolsonaro com aquele leão lá na savana. O acordo com a Arábia Saudita e, finalmente, como última notícia, né, de forma estratégica para segurar a audiência, o nome do presidente citado no caso Marielle Franco. E aqui é muito importante a gente retomar o conceito de pós-verdade. Para o grande público, a percepção emocional sobre um fato supera muito a análise racional sobre esse mesmo fato. Então, aqui você tem um grande tema, que é o quê? Assassinato de Marielle Franco. Tudo que for falado será, de uma forma ou de outra, associado a esse tema no plano emocional. Isso tem protagonismo, né? A razão, ela é um fator moderador dessa percepção, eu diria até coadjuvante, né? Então, o que a Globo faz? Ao externar confusão, contradição, dúvida, o jornalismo, ele consegue sim associar no imaginário popular a imagem do presidente ao crime. É por isso que ele ficou desse jeito. São frases desse tipo que eu extraí aqui da reportagem, abre aspas. No mesmo condomínio onde o presidente tem casa. No depoimento, o porteiro alega que fez uma ligação para a casa 58. Ligação atendida pelo, abre aspas, seu Jair. Segundo a escritura do imóvel, a casa pertence ao presidente. A polícia vai apurar com quem de fato o porteiro conversou aquele dia. Nossa equipe encontrou uma contradição no depoimento do porteiro. Ah, vá.
Depois de saber das investigações envolvendo a casa do presidente, representantes do Ministério Público foram a Brasília. O STF ainda não se pronunciou sobre o caso. Percebem? Confusão, contradição e dúvida. Essas frases, no plano emocional, elas geram desconfiança no público em relação ao caráter do presidente. A audiência, nesse momento, o que ela está fazendo? Ela está jantando, ela está lavando louça, né? Ela está relaxada na poltrona, muitas vezes ela está, inclusive, trabalhando, né? São momentos em que o público está com a guarda baixa, ou seja, com o seu filtro menos apurado. Então, uma matéria dessa planta a semente da dúvida, a semente da discórdia no inconsciente do público, e daí a exaltação justificável do presidente da República e na sua live. Tanto que, se o ouvinte da PAN for visitar a esgotosfera, né, e ver os títulos dos vídeos de YouTube dos influenciadores esquerdistas e progressistas, ele vai ver coisas do tipo, abre aspas, Jornal Nacional liga a casa de Bolsonaro, assassinato de Marielle em reportagem exclusiva. É óbvio que isso ia acontecer, né? Então, qual a minha opinião nesse caso? Verificado o álibi incontestável do presidente da República, essa matéria não deveria ter ido ao ar. Mas se fosse, qual que é a real notícia aqui nesse caso? Essa é menos uma notícia sobre o caso Marielle e mais uma notícia sobre a tentativa frustrada de incriminar o presidente. O tema aqui não é assassinato da Marielle, o tema é tentativa de incriminar Bolsonaro. E como que seria uma notícia, aliás, a chamada de uma notícia realmente isenta? Eu faço uma sugestão à Rede Globo, exclusivo. A reportagem da Globo identificou uma contradição na investigação do caso Marielle, que sugere tentativa de incriminar o presidente da República. Jair Bolsonaro, citado no depoimento do porteiro de seu condomínio, estava comprovadamente em Brasília no dia do relato que o situava no Rio de Janeiro. É assim que se dá a notícia. Vamos lá, é uma notícia que desconforta, toda a tua fala, ela corrobora o que o presidente falou, né? Eu acho assim, a imprensa tá aí para noticiar. Fazer um julgo agora, como deveria ser a notícia, porque isso tem a intenção de isso ou aquilo. O fato tá ali. O relatório da entrada no condomínio diz o que está escrito ali. Elcio de Queiroz entrou, tal hora, falou que ia na casa de número 56, Vini, 58, 8, né, foi do condomínio, e foi em outra casa, alguém teria atendido lá. Para mim, só essa questão de haver uma relação ali já é um motivo de se levantar a reportagem. E sim, se ali naquela casa mora o presidente da República, é interesse, e a reportagem não esconde em momento algum que o presidente tem ali a presença confirmada no painel de votação em Brasília. Olha, eu sou para a imprensa dizer o que tem que ser dito e reportar o que ser dito, inclusive é que passa pano. Inclusive é que sai em defesa do presidente e não olha o fato que está ali gritando à nossa frente. O que é reportado pela TV Globo? Se o presidente não tem nada a temer, se o presidente está tranquilo, vamos lá, continue-se a apuração. Agora, vira um ataque, vira uma ameaça à liberdade de se relatar fatos, aí entra tudo na narrativa, né? Onde eu quero estar? Aonde eu quero defender, aonde eu quero colocar o meu argumento e o meu comentário de um lado ou de outro. Vamos ver o que está aí. Eu sempre sou a favor de que a imprensa tenha a liberdade de reportar e quem tem que se defender, que se defenda na lei. Agora vem a ameaça, a concessão, olha, claro, não vou prejudicar esse ou aquele, mas vou querer que esteja enxuto o processo para renovar concessão, que o Vini e o Fefito já trouxeram aqui um pouco do trâmite de como se consegue uma concessão para um veículo de imprensa, um veículo público. Aliás, só uma correção, a TV Tupi gerou o SBT, a Excelsior, a Manchete. Então, e vamos lá, é o que tem que acontecer, vamos lá, presidente, você também não pode falar a Polícia Federal vai agora pegar outro depoimento, a polícia não é do governo, a polícia não é política, a Polícia Federal pertence ao Estado. Cabe à Polícia Civil no Rio de Janeiro, ao Ministério Público do Rio de Janeiro, conduzir essa questão, como vem conduzindo. Ora, vamos colocar aqui na mesa. A imprensa, Edgar, ela está sempre sujeita a críticas, lógico, a reportagem da Globo, você pode achar que pode ser de uma maneira ou outra, mas eu acho que nesse caso específico não pode ser mais importante do que o conteúdo isso, do que foi apresentado pelo Jornal Nacional. E, Vini, é importante dizer que a gente, como jornalista, sabe que essa reportagem do Jornal Nacional seguiu os padrões de jornalismo brasileiro. Aliás, que são os mesmos padrões que foram seguidos na Lava Jato, por exemplo. E não está aqui ninguém para defender
A ou B. Se de fato que o Bolsonaro diz, de que o Witzel foi quem vazou para a Globo e tudo mais, a gente também não pode descartar que haja um ganho político em cima disso. Mas a gente não tem a morte da Marielle esclarecida até agora, e a gente também não pode descartar que o Bolsonaro, ainda antes da presidência, já fez vários discursos não exatamente condenando as milícias. Então, essas relações das milícias com o poder brasileiro, no fim das contas, nunca foram esclarecidas. E olha, se incomoda a luz, ao fato, incomoda o governo de turno, olha, sinto muito, é assim que funciona numa democracia. A luz está jogada aí. Há uma entrada no condomínio. Segundo o porteiro, o relato de que a pessoa que entrou, que é um dos acusados e que está preso, inclusive, iria na casa do Bolsonaro. Um outro telefonema disse que, atendido na casa de Jair Bolsonaro por alguma pessoa, diz que sabia que ele iria, em que casa ele iria. Quer dizer, a luz, o fato está aí. Incomode a quem incomodar, inclusive ao presidente da República. Zé Maria Trindade, em Brasília. Vamos lá, a gente tem novidade a respeito disso, Zé? O presidente acionou o ministro da Justiça para que o tal porteiro, como eu disse aqui, preste esse depoimento. E isso é possível, Zé, uma vez que a Polícia Federal é uma polícia do Estado e não uma polícia política que pertença a esse ou aquele governo de turno. Zé, bom dia. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, este já é um assunto federalizado. Há, inclusive, uma investigação em curso sobre investigação, ou seja, é uma investigação sobre o que aconteceu na Polícia do Rio de Janeiro neste trabalho de apurar dados, nesse caso que se estende, né? A reação do presidente Jair Bolsonaro acabou provocando aqui mais repercussão do que o próprio conteúdo, né? Ele virou ali uma leoa na defesa da ninhada. E isso acabou provocando aqui dúvidas exatamente sobre o que realmente aconteceu ali. A Câmara dos Deputados confirma a presença do presidente Jair Bolsonaro por aqui, inclusive registros com a digital, onde não há possibilidade de fraude. Além disso, há outras provas na Câmara da permanência do presidente em pelo menos 3 dias ali, no tempo em que tudo acontecia no Rio de Janeiro. A Polícia Federal foi acionada pelo presidente Jair Bolsonaro através do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e já está no caso, já conhece, já existe uma equipe da Polícia Federal investigando. A novidade também é que o presidente acionou os órgãos de informação da Presidência da República, o Gabinete de Segurança Institucional. O ministro General Heleno está com o presidente nessa viagem, inclusive, e vai acompanhar tudo. O assunto também vai para a esfera do Supremo Tribunal Federal com esta citação do presidente Jair Bolsonaro. Definitivamente, o caso Marielle agora toma um contorno político também nacional, além apenas de citações e de referência. O processo muda mesmo de figura depois desse episódio. Agora, o interessante, Edgar, é de que a publicação da matéria provocou isso claramente. Mas como o processo está em segredo, as autoridades, inclusive do Supremo, já sabiam do processo. Inclusive foi isso que permitiu a federalização. Inclusive ele, né, Zé, o presidente, e no dia 9 do mês de outubro, soube pelo próprio Wilson Witzel num evento da Escola Naval, um evento militar, né? Ele foi no evento e foi informado que o caso estaria no STF, né? Exatamente. Ele disse que não sabia, mas ele deveria saber, porque tem uma comunidade de segurança, de informação, de inteligência, isso é normal, qualquer governo tem, o governo municipal, estadual, todos têm, e ele deveria saber e ficou assustado, obviamente, porque o governador saberia de um processo que estava em segredo de justiça. Sim. Zé, só mais um breve comentário aí sobre a live do presidente Bolsonaro e a consequente resposta, né, da TV Globo. Bolsonaro falou o seguinte, abre aspas, vão ficar me infernizando até quando? Tenho reunião com 300 empresários aqui que não investiam no país por causa de vocês, TV Globo. Aqui ele claramente faz uma alusão à aprovação da reforma da Previdência e ao progressismo, né, da lacrosfera do Projaquistão, que é infinitamente mais simpático à esquerda intervencionista, né? No posicionamento da Rede Globo,
lido pela Renata Lopretti, a emissora declara o seguinte: não fez patifaria nem canalice, mas sim jornalismo com seriedade e responsabilidade. E diz o seguinte: o presidente revela não conhecer a missão do jornalismo de qualidade, usa termos injustos para insultar aqueles que não fazem outra coisa senão informar com precisão o público brasileiro. Isso é um tremendo absurdo. Manchete do Globo, 17 de maio de 2018, Lauro Jardim, dono da JBS, grava Temer dando aval para a compra de silêncio de Cunha. Esse é aquele caso do tem que manter isso. Gerou bilhões de prejuízo no mercado financeiro para o Brasil, travou a reforma da Previdência. Para quê? Para o presidente Temer ser inocentado agora há pouco, ser absolvido, porque a acusação era, abre aspas, frágil, segundo decisão judicial. O Globo, 18 de maio de 2018, Ricardo Noblat, Temer decidiu renunciar. A página foi até retirada do ar, tamanho equívoco, né? E o Ricardo Noblat ainda insistiu, ainda blefou com o futuro do Brasil. Disse o seguinte: é dura a vida de jornalista. A política é como uma nuvem e os leitores não entendem. A permanência de Temer é temporária. Aguarda a fita. Pois é, aguardamos a fita e olha o que aconteceu. Prejuízos bilionários ao Brasil. A reforma da Previdência, que era para ter saído em 2017, não saiu por causa, mais uma vez, do mau jornalismo da Rede Globo. Eu já falei aqui, eu vou repetir. Enquanto a imprensa não oferecer ao público o mesmo padrão de qualidade e de isenção que ela exige das lideranças políticas, não tem jeito. Ela vai ficar sujeita a chuvas e trovoadas. A Globo já elogiada pelo próprio presidente em algum momento ali. Lembra da entrevista dele com a Miriam Leitão na Globo News? Ele alertando aí que o próprio Roberto Marinho havia feito um comunicado na ocasião do golpe militar. Você lembra disso, né? Tá ouvindo, Zé? Pois é, assim, comigo. Olha, Edgar, esse tipo de embate direto com o veículo de comunicação, ele acaba fortalecendo o próprio veículo de comunicação e o presidente, porque divide. Mas, na verdade, não há um manual. O que há é um mercado transparente, com a notícia pulverizada, e entendo que as mídias sociais desmentem qualquer possibilidade de reportagem ou comentário errado, e na verdade o que a Globo está fazendo é o papel dela, é o material dela, é isso. Ela apresentou, a Record vai apresentar o seu, o SBT também, a Jovem Pan também, e assim por diante a vida segue. Não há o que focar num veículo de comunicação. Tá certo, Zé, concordo com você, camarada. Obrigado, viu? Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Qualquer novidade é só chamar. Perfeito, bom dia.